Tenho ali mais uma câmara a gravar hoje. Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo, este com muita inspiração e com muitas ideias. Eu sei que já vos mostrei aqui algumas coisas deste estúdio, mas há sempre coisas novas a acontecer e há sempre melhorias. Por isso, mais uma vez vos quero falar deste pequeno cubículo de 7 metros quadrados que tem apenas 7 metros quadrados e o que é que cabe em 7 metros quadrados? Cabe muita coisa. Eu estou a refazer este vídeo porque há sempre melhorias e há sempre coisas novas e além disso acho que ainda não tenho aqui nenhum vídeo no canal com um resumo de tudo ao pormenor. Já tenho um que tem muita coisa, mas é como eu digo, há sempre melhorias e isto é uma espécie de update. Vou tentar não me esquecer de nada e dizer-vos que este é um estúdio 100% funcional, ergonomicamente pensado ao detalhe, para não perder tempo nenhum com o que quero fazer, até porque é aqui que faço tudo. É ateliê, é estúdio, é escritório, é aqui que faço as minhas edições, é aqui que faço as gravações dos vídeos, é aqui que componho música, onde faço gravações, onde faço produção, faço desenho de som, é aqui que preparo as aulas, gravações de voz, enfim, muita coisa e por isso é que este espaço precisa de ser funcional e todo pensado ao detalhe. Além disso, é também neste espaço que tenho depois o equipamento onde carrego as baterias, onde faço e arrumo trabalho, ou seja, é um multitasking space, mas sem a parte do space, porque, repito, são 7 metros quadrados. Então, apesar de não ser arquiteto, o estudo que faço às áreas, que sempre fiz, à economia de espaço, etc., ao que se pode aproveitar ou não, ao que se pode fazer ou não, sempre foi algo que me preencheu, de certa forma. Eu até costumo dizer, em tom de brincadeira, que eu dava um excelente decorador de interiores, e dava mesmo, acreditem nisto, porque precisamente por isto, porque gosto da versatilidade que os lugares podem criar, da adaptabilidade que podemos conseguir com interiores, principalmente quando se trata de espaços limitados, de espaços pequenos. Então, sem perder mais tempo, vou fazer-vos uma visita guiada aqui com esta câmara que tenho aqui atrás e de todas as coisas que aqui tenho, que fui sempre fazendo e melhorando, vou começar do melhor para o mais comum, digamos assim. O melhor mesmo que eu fiz neste estúdio e que me orgulho bastante foi o teto. Quando mudei para aqui e fiz deste espaço o meu estúdio, tinha sempre problemas com tripés ocupam muito espaço no chão, andam-me sempre a tropeçar, dá trabalho a montar e a desmontar, e então o meu pensamento na altura foi: como é que eu posso ter isto tudo, mas sem tripés? Só há uma solução, é virem as coisas do teto, e como se diz em bom português, bem dito, bem feito. Comecei a estudar então aqui a alternativa do teto, e para conseguir colocar os tripés a vir de lá e assim, como eu costumo dizer, fazer do teto chão. E a minha ideia até era simples, era só inverter, mas para chegar a isto ainda me vi grega, é esta solução. Mas encontrei a solução perfeita para mim, que pode não ser a solução para todos, obviamente, que são estas calhas que aqui estão presas no teto. Então fui comprar umas calhas de alumínio, aguentam 200 kg, eu podia fazer barras aqui, só não faço porque não consigo. E então é aqui que coloco depois as luzes, como podem ver, as câmaras, os tripés para microfones inclusive, o que for preciso. Basta ter os adaptadores necessários para aparafusar os carrilhões aos suportes, inserem-se na calha e está feito. As vantagens disto são enormes, além do espaço que poupo em chão, posso colocar basicamente o que quiser, o que quero, porque o sistema tem 3 calhas em paralelo e depois uma que anda para a frente e para trás, e assim posso ter sempre o que quero, quando e onde quero. Há um vídeo com mais detalhes aqui neste card, se quiserem ver, os links também ficam na descrição. A seguir passamos à secretária que se esconde aqui nesta parede, esta que aqui vem aqui. Como o estúdio é tão pequeno, eu não podia ter aqui uma secretária permanentemente e só uma, esta aqui de trás, também não chegava, porque eu para gravar gosto sempre de ter um suporte para mostrar mais alguma coisa. Além disso, há muitas imagens top-down e dava imenso jeito de ter aqui uma secretária à parte, mas é como digo, não tenho espaço para a ter aqui de forma permanente. Já agora, estas tais imagens assim top-down são uma vantagem com este teto. Portanto, estão a ver a questão das calhas, é importantíssimo, sem escuso de ter aqui um tripé com um braço gigante para colocar aqui uma câmara a filmar de cima. Mas então, dá-me imenso jeito ter aqui uma secretária, ainda pensei ter um tampo com os cavaletes e colocar sempre que fosse necessário, sempre que fosse preciso, essa foi a minha primeira ideia, mas dava imenso trabalho, precisava de andar sempre também a pôr e a tirar. Então, fiz uma espécie de tampo rebatível para a parede e faz-se muito simples, basta colocar um pedaço desse tampo na parede, a parafusar à parede, colocar umas dobradiças de mola, eu coloquei logo as mais fortes que encontrei, coloca-se o tampo inteiro por cima e está feito
convém só deixar uma margem entre as duas partes, entre as duas peças para dobrar à vontade e não bater uma peça na outra. Eu fiz isto tudo sozinho, portanto, se eu fiz, acreditem que qualquer um o faz. Assim, sempre que há filmagem ou sempre que preciso da secretária, coloca-se, é só retirar da parede, não é preciso, rebate-se e easy and simple. Ainda lhe coloquei duas patas em madeira que também rebatem quando se recolhe a mesa e assim tenho sempre suporte para o tampo, porque veem que o espaço é mesmo pequeno. E por grau de eficiência agora partilho algo com a qual já não vivo sem a Alexa. Uso há imensos anos, tenho a Alexa praticamente desde que saiu, tenho 4 aqui em casa, uma delas está aqui no estúdio e a razão é muito simples, domótica caseira, luzes de trabalho, Alexa Worklight. Pronto. Eu chego e o estúdio e as luzes estão apagadas, portanto se quero trabalhar é esta a luz que coloco, mas já viram que não é a mesma luz que estava no vídeo, portanto se eu quiser gravar um vídeo tenho outras luzes, tinha de andar sempre a ligar as luzes, a ligar e a desligar, luzes de preenchimento, cores de candeeiro, etc. E então coloquei uma skill na Alexa, nada que uma skill não resolva. Sendo assim, Alexa Studio Light. E cá está, voltamos à luz do estúdio. Se entretanto vou embora, não ficam as luzes a consumir e eu digo Alexa, goodbye. Alexa, Studio Light. É isto que eu chamo de eficácia de tempo, e tempo é dinheiro. Sei que poderá haver muita gente a pensar que isto não é assim tão primordial, mas para mim é. Eu não considero que isto seja um luxo, é mesmo algo que me poupa uns 5 minutos, e mesmo que se pense que 5 minutos não é nada, 5 minutos aqui, 5 minutos acolá, para termos uma hora de perda, não custa nada. Ficou tudo ligado. Vamos passar ao passo seguinte. Gadgets, agora vamos aos gadgets. Já vêm aqui alguns na secretária, já os tenho aqui e vou mostrando um a um e intercalo também com imagens extra que vão podendo ver. O primeiro, a plataforma rotativa, ou base giratória, aquilo que lhe quiserem chamar. Eu fiz isto com um motor de um micro-ondas e comprei uma daquelas bases do IKEA para a comida, aquelas bases em madeira, depois de algum trabalhinho a montar isto tudo. Isto está também num vídeo que podem ver aqui no card, já agora. Deixo lá um produto, coloco a câmera no tripé e deixo a filmar. O produto roda sozinho, na base, a base é que roda, e assim ficou uma perspectiva de 360 graus de todos os pormenores possíveis daquilo que eu queria mostrar. Isto aqui é muito top mesmo. Seguinte, vamos mudar de gadget e este é bem mais recente. Este é mesmo recente, é um slider. Neste não me vou adiantar muito porque o vídeo é mesmo recente e está aqui também neste card. Se os cards não chegarem, os links estão na descrição. Isto era uma impressora que estava no lixo, aproveitei os motores e fiz um slider para uma câmara e funciona um bocadinho como a base anterior, mas agora é a câmara que se movimenta e não o produto. Para mim é uma ferramenta obrigatória, um slider, e além disso isto alimenta-se com uma power bank, portanto posso estar no meio da serra a usar isto tranquilamente. Eu é como vos digo, se vos interessar obviamente, vejam o vídeo acerca deste slider. Agora, não tenho aqui na secretária, mas está aqui mesmo à minha frente, é o teleponto. Não uso muito, mas de vez em quando dá muito jeito. Eu uso apenas para seguir alguns tópicos e algum texto até. Gosto muito de ter aqui uma comunicação natural, por isso é que não uso muito, mas para não me esquecer de nada no calor do momento, vou colocando aqui tópicos, porque por vezes ajudam no seguimento da conversa, no encadeamento das ideias, apenas para não começar a falar de uma coisa e depois ir para outra e depois voltar à coisa que estava a falar. Assim como isto é muito caro, então também fiz um teleponto com 2 molduras, o melhor vidro possível. Têm de escolher muito bem as molduras, mas com 10 € já se arranjam molduras com um vidro mesmo muito bom. Numa das molduras retirei-lhe então o vidro para ser a moldura que vai fazer de base, fica só com aquele contraplacado de trás. Na outra retirei-lhe a base e retirei-lhe esse contraplacado para ficar apenas com o vidro que vai ser o que fica com o reflexo. Na base depois coloca-se o tablet ou o telemóvel ou o que é refletido no vidro. Cuidados a ter aqui, colocar as duas num grau de 45 graus e colocar um pano preto atrás, uma t-shirt preta, apenas para taparem o reflexo das luzes. E assim, mais um gadget altamente. Eu esqueci-me de referir aqui este slider, que é manual,
mas vamos a mais. Já tenho 6 até agora, temos o teto, a secretária rebatível, a Alexa, a base giratória, o teleponto, este slider. Vamos às luzes, as minhas famosas luzes, uma panela, bons LEDs, atenção ao CRI, e algum trabalho e ficam com uma luz top, top, top. Esta aqui, eu aquela até a coloquei hoje precisamente para verem que não é uma luz com a mesma qualidade desta. Não tem nada a ver. Aquela foi o primeiro, foi o protótipo da coisa, e esta foi o produto final, que é uma luz excelente. O vídeo também está aqui neste canal, por isso não me vou adiantar muito mais acerca destas luzes. Vejam o vídeo e acreditem que poupam umas centenas de euros, mesmo umas largas centenas de euros, com estas pequeninas coisas. Depois algo mais básico, mas igualmente eficiente. A secretária do IKEA, esta que já referi aqui atrás. Um tampo de 35 euros, 2,5 metros, duas bases de gavetas e está feito. Muito resistente, robusta, barata, tendo em conta o preço das secretárias de 1,20 m, por exemplo, quanto mais as de 2,5 metros, e até se cria uma secretária bonita, na minha opinião. É simples, é clean, como eu gosto. Eu até gosto mais dos tampos em madeira porque gosto de cores mais quentinhas, mais quentes, mas também eram muito mais caros, e o branco acaba por contrastar bem até para filmar, por isso o branco é sempre uma escolha segura e uma escolha acertada. Ainda em cima desta secretária coloquei os suportes para os monitores, para ficarem ao nível da minha escuta. Dica muito importante já agora, para quem tiver monitores, alinhem sempre os tweeters com o vosso ouvido, em linha reta, e se quiserem um melhor spot para colocarem os vossos monitores, estiquem os braços e de mãos esticadas têm de tocar com o dedo maior no tweeter, assim ficam alinhados ao ouvido e à distância do braço esticado. Aí têm o melhor spot de monitores áudio para terem depois a melhor monitorização possível. Estes suportes são muito básicos, na verdade são apenas 4 bases com um pedaço de madeira em cima. Só isto, simples e eficaz. E assim enumerei aqui 9 pequenas grandes ajudas que fazem deste espaço um espaço eficiente, ergonómico, agradável e bem estruturado, acho eu. São coisas que me ajudam imenso e que vou deixando aqui nestes vídeos, porque podem sempre ajudar igualmente alguém que esteja à procura de alguma destas soluções e que possa encontrar aqui nestes vídeos, aqui neste canal, algumas dessas soluções. Se tiverem dúvidas ou sugestões também são sempre importantes, deixem-me aí nos comentários, gostava imenso de os poder ler, e se puderem ou quiserem também partilhar isto com alguém, estejam à vontade. Muito obrigado a todos, creio que não ficou aqui nada por dizer, foi uma pequena visita guiada a um pequenino espaço de 7 metros quadrados, eu espero que tenham gostado e é isso, amigos, muita paz, bem-aja e stay safe. Comentem, gostava de poder mesmo ler os vossos comentários. Eu desliguei aquela imagem, mas já agora, só para verem, retiro aqui os gadgets todos e vamos arrumar o estúdio para posicionamento de origem. Tá? Tá? Agora carregar. Alexa, work light.